Nicodemos. João capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Vamos ler até o versículo de número 8. Glória a Deus. Vamos meditar podendo Deus aqui na nossa vida. Iracema. Seja bem-vinda, que Deus nos abençoe. A sua filha também. Glória a Deus, que tiver mais um. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos fazer a leitura do livro de João, Evangelho de João, capítulo número 3, versículo número 1 ao 8. Diz assim a palavra: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Eis que de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver comigo. A isto respondeu Jesus, disse: de verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter te dizer, importa-vos nascer de novo. Versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém? Amém. Podem citar, irmãos. Nós estamos vendo aqui uma passagem bíblica onde um homem com o nome de Nicodemos, esse homem, ele era um homem sábio, um homem formado, ele era o príncipe dos judeus, certo? E ele fazia parte do Sinédrio, naquela época, naquele tempo. Ele era um homem respeitado, ele era um homem de valor, um homem que dedicou toda a sua vida, a sua juventude, a estudar a lei mosaica, a lei de Moisés. Era um homem reconhecido por todo o povo judeu, e ele estava ali entre os principais, e fazia parte, e compunha ali, aleluia, ao Tribunal Supremo do Sinédrio. Ali era julgado no Sinédrio as causas religiosas e políticas. Louvado seja Deus. E Nicodemos era um homem de valor, um homem que todos o respeitavam, os principais das sinagogas, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus. Ele era conhecido, aleluia, por todos, pela sua posição que ele galgava e que ele estava diante da sociedade e da nação de Israel. Louvado seja Deus. Ele sabia da lei, ele conhecia a lei de Moisés, ele conhecia as Escrituras, aleluia, louvado seja Jesus Cristo. E nós sabemos que no Sinédrio, aqueles que compunham o Sinédrio, era composto por 70 pessoas, mais um sumo sacerdote. E ali eram levadas as causas para ser julgadas, causas religiosas. Louvado seja Deus. E diante desse Sinédrio, diante das reuniões que acontecia, Jesus, aleluia, era um tema e uma causa para aqueles homens, porque aqueles que compunham o Sinédrio, os sumos sacerdotes, eles diziam e afirmavam que Jesus era um homem blasfemo, que Jesus Cristo, ele blasfemava da lei de Moisés, e eles não acreditavam em Jesus como Filho de Deus. Mas só que Nicodemos, diante da sua posição, aonde ele estava, ele viu que algo diferente estava na vida de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Algo chama a atenção de Nicodemos, algo começa a atrair Nicodemos, aleluia, a ele ir até Jesus. Louvado seja Jesus Cristo.
algo estava atraindo ele, mesmo diante das ameaças, porque os homens, os judeus, os escribas, os fariseus, até o sumo sacerdote, eles diziam que aquele que confessasse Jesus, eles poderiam ser expulsos, aleluia, da sinagoga, eles não poderiam mais adorar a Deus, e também perder a sua posição diante ao qual ele se encontrava. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Nicodemos, ele reconhece que Jesus, ele é o mestre. Apesar de Jesus não ter uma formação, aleluia, como eles tinham, ele reconhece Jesus como mestre. E a Bíblia vai dizer que Nicodemos, ele durante a noite, aleluia, ele vai ao encontro de Jesus. Aleluia, no momento em que todos se encontravam nas suas casas. Ele sai e vai de encontro a Jesus porque algo chamava a atenção dele. E a Bíblia vai dizer que esse homem, aleluia, ele se encontrava em meio aos fariseus. O seu nome era Nicodemos. Ele é um dos principais dos judeus, um príncipe. E ele de noite foi ter com Jesus. Aleluia, porque ele estava cheio de questionamento. Na sua mente, estava cheio de dúvidas a respeito daquele homem, porque certamente ele tinha ouvido falar de Jesus Cristo, e não somente falar, mas ele também via como Jesus ensinava cheio de autoridade e de poder. Ele ouviu como Jesus realizava sinais, prodígios, maravilhas, e isto não era normal naquele tempo, naquela época. Um homem cheio de poder e de autoridade, que apareceu naquele tempo expulsando demônios, curando, salvando, libertando, dando vista aos cegos, fazendo os paralíticos andar. Aleluia. Então isso chama a atenção, porque não era de costume, aleluia, diante das sinagogas, esses milagres, esses prodígios e esses sinais acontecerem. Mas na vida de Jesus existia algo diferente. Aleluia, e isso chama a atenção dele. Apesar de ele ser um mestre, apesar de ele ser um doutor da lei, ele tem uma humildade dentro de si, de ir até Jesus, mesmo ouvindo, aleluia, por parte dos escribas e fariseus, que Jesus era blasfemo. Ele se posiciona e vai até Jesus à noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele reconhece, dizendo assim no versículo de número 2: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Ele reconhece que Jesus, ele veio da parte de Deus, porque nenhum homem fizera aqueles sinais que ele fazia, que ele realizava. Louvado seja Deus. E ele reconhece Jesus como aquele que é enviado por Deus. Aleluia. No versículo de número 2, ele diz: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, ó mestre, se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos, ele passa a ser atraído pela graça de Deus e pelo Espírito de Deus. E aqui é que acontece o milagre, aleluia, do novo nascimento e da transformação da nossa vida. Aleluia. Jesus responde e diz: Nicodemos, em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ora, Nicodemos era um homem instruído na lei, conhecia toda a lei, mas porém aquela lei, aquelas palavras, aquelas letras não poderia salvar Nicodemos, porque a Bíblia nos fala que somente um, aleluia, pode salvar a alma do homem, e este é Jesus Cristo, aquele que nós nos anunciamos nesta manhã. Louvado seja Deus. Eu na minha vida também não podia ver o reino de Deus, porque outrora eu andava perdido neste mundo. Eu andava e passava noites, aleluia, claro, sem direção, sem rumo, sem esperança. Estava preso, perdido, aleluia, sem ver o reino de Deus e sem entender as coisas espirituais. Louvado seja Deus. Mas porém, uma noite em que eu encontrava em casa, um amigo foi me chamar na porta da minha casa. E naquele tempo eu saía e passava noites, e mais noites perdendo, aleluia, em caminhos tortuosos, aleluia, em caminho que me distanciava cada vez mais de Deus. E naquele dia que eu saio, me encontro com meu amigo, aparece um jovem pregando o Evangelho. Aleluia. Esse jovem se chama Alisson. Até hoje, eu carrego ele.
Porque ele foi a pessoa que Deus usou. Aleluia, ele foi a pessoa a qual Deus levantou para me evangelizar. Oh, e naquela noite ele me fez um convite e falou: vai estar tendo um culto na Assembleia de Deus. E ele olhou para mim e disse: Deus está te chamando. E naquela noite o amigo que estava comigo, e a gente tinha um destino, nós tínhamos um rumo a tomar, mas porém naquela noite eu tomei um outro rumo, porque o Espírito de Deus, ele veio sobre mim e me direcionou para um novo caminho. Aleluia. E naquela noite eu entrei naquela igreja Assembleia de Deus. Louvado seja Deus. E quando eu entrei naquela igreja, irmãos, eu vi os crentes de joelho orando. Aleluia. E eu percebi algo também diferente, como Nicodemos percebeu. Louvado seja Deus, um cheiro, um perfume, que eu sentia no ar, um aroma, uma essência que eu nunca tinha sentido na minha vida. E ali então eu comecei a chorar. Ali eu comecei a chorar porque o Espírito Santo de Deus me envolvia. Aleluia. E ali eu comecei a sentir todos os meus pecados, todos os meus erros, todas as minhas falhas. E aleluia, e senti um peso que foi sendo tirado das minhas costas. Eu não sabia orar, irmãos, mas naquele dia eu me ajoelhei naquela igreja com aqueles irmãos e passei uma hora de joelho orando. Então veio uma mulher do ciclo de oração e colocou as suas mãos nas minhas costas e começou a orar pela minha vida. E cada vez mais que ela orava, mais eu chorava. Eu passei aproximadamente uma hora chorando, me derramando na presença do Senhor, mas não sabia o que era aquilo. Aleluia. Então eu me levanto, acaba o momento de oração e o pastor Isaías começou a pregar a palavra de Deus. Louvada seja Deus. E o irmão, um amigo que estava comigo, que a gente ia sair, ele estava ao meu lado. Louvado seja Deus. E o culto todo ele falou: vamos embora. Não vamos ficar aqui. Mas o Espírito Santo ali me segurou. Ali eu fiquei até o final. O pastor pregou a palavra, falou de Jesus Cristo. Aleluia. E naquele dia, irmãos, quando chegou no final do culto, o pastor fez um apelo e perguntou: quem quer aceitar Jesus? E eu levantei a minha mão em choro. Eu estava de camiseta, de sandália, de bermuda. Aleluia. Do jeito que eu estava, eu fui à frente e levantei as minhas mãos e comecei a chorar na presença daquele que é grande, na presença do Altíssimo, do Criador do céu e da terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. E daquele dia, um poder se apoderou de mim. Uma força, aleluia, gloriosa, que eu não sabia e que agora estava na minha vida, porque eu dei um passo para Jesus Cristo, crendo na sua palavra e no seu evangelho. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, eu chorava como estou chorando e choro também em todos os cultos, porque a graça de Deus me alcançou. Eu estava perdido neste mundo. Aleluia. Louvado seja Deus, cansado, oprimido pelo diabo, pelo pecado. Louvado seja Deus, eu não conseguia sair daquela vida. Eu não conseguia me libertar. Mas, porém, Jesus, o Rei da Glória, chegou na minha vida. Porque Ele tinha uma promessa na minha vida. Louvado seja Deus, e hoje eu quero te dizer: que Ele tem uma promessa na sua vida. Aleluia, Ele é bom. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é grande, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o grande El Shaddai, Ele é o príncipe da paz, e Ele está aqui nesta manhã, através do Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações. Eu aceitei Jesus, eu me entreguei, eu me entreguei, aleluia, a Ele. E naquele momento, irmãos, naquela fase da minha vida, eu estava me preparando para o vestibular. Mas, porém, quando eu tive encontro com Jesus, nada mais fazia sentido na minha vida. Somente a presença, somente a palavra, somente a oração agora fazia parte da minha vida. Eu abandonei, aleluia, os meus estudos.
e vivi, aleluia, frequentando o estudo bíblico dominical. Todos os domingos eu estava lá em jejum e oração. Deus abriu meus olhos e eu pude ver o reino de Deus. Passei uma luta tremenda, irmãos. Aleluia, espiritual. Uma batalha, uma guerra pela minha alma. Louvado seja Deus, mas em tudo o Senhor me deu vitória. Não demorou muito, irmãos. Aleluia. Deus começou a tirar todas aquelas amizades que me influenciavam para fazer o que era errado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quando eu paro e percebo e olho ao meu redor, mas nenhum amigo se encontrava ao meu lado. Porque o melhor amigo tinha chegado. Aleluia. E ele é Jesus Cristo. E eu comecei a andar com ele, com o Espírito Santo. Aleluia, jejuando e orando. Aleluia, passou um mês, Deus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Me revestiu de autoridade e de poder. E eu então comecei a andar na virtude, na força e no poder do Senhor e do Espírito. Eu comecei a evangelizar. Eu comecei a falar de Jesus Cristo. E Deus fazia milagres através da minha vida. Louvado seja Deus, eu passei a ouvir a voz de Deus. Eu passei a ouvir a voz do Espírito Santo falar comigo, irmãos. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa gloriosa. Deus é um Deus que fala. Aleluia, esse Espírito, aleluia, o Espírito Santo é uma pessoa que está aqui nesta manhã, trabalhando em nossos corações. Louvado seja Deus. Então orava. Pela manhã, quando eu acordava, era 1 hora. Antes do meio-dia, mais 1 hora. Antes de chegava no culto, mais 1 hora. Quando voltava para casa, ainda entrava em oração. Então o céu se abriu na minha vida, irmãos. Eu comecei a ter visões. Aleluia, visões que eu nunca tinha visto. Deus começou a abrir, aleluia, os meus olhos para enxergar o mundo espiritual. Então o inimigo começou a se levantar contra a minha vida. Começou a me ameaçar. Começou a me perseguir. A minha família dizia que eu estava louco. A minha família dizia que foi que aconteceu. Ele largou estudo. Ele só quer saber de igreja. Ele só quer saber agora de Jesus. Ele está louco, ele está fanático, mas para ele não sabia. Aleluia, que há um encontro com o Senhor da glória. Louvado seja Deus, irmãos. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Jesus, irmãos, ele quer salvar a vida, a alma do homem. E ele chama todos que venham até ele para o conhecer, para ter um encontro profundo e pessoal. Eu comecei a andar. Fui batizado no Espírito Santo. A minha vida era só evangelizar. Eu acordava em oração. E saía da oração, entrava nos ônibus e começava a pregar ali nas cidades, nas ruas de Salvador, dentro dos ônibus. E Deus fazia milagre, irmãos. De repente, irmãos, durante o evangelismo, Deus, ele me juntou com alguns jovens. Louvado seja Deus. E Deus, antes de eu sair para evangelizar, Deus me revelava o que ia acontecer. E Deus me mostrava que havia uma autoridade na minha vida que Ele tinha concedido. E essa autoridade era sobre os espíritos imundos, sobre os demônios. E quando eu saía, que começava a falar de Jesus, irmãos, as pessoas começavam a se manifestar. Os demônios agarravam ela, se manifestavam nela. Então Deus me fazia eu erguer a minha mão e repreender no nome de Jesus esses demônios. E eu vi, aleluia, o reino de Deus. Eu passei a ver o reino de Deus, o poder do reino de Deus se manifestar através da minha vida. E assim foi a minha caminhada, irmãos. Eu tive um encontro com o Senhor da glória. Aleluia. Glória seja Deus. E Ele está te chamando. Ele chama todos que vêm a Ele. Porque Ele tem vida. Porque Ele tem salvação para a vossa alma. Ele tem vida eterna para te dar. Aleluia. Aleluia. Só Ele pode salvar a vida do homem, porque foi Ele que padeceu na cruz. Foi Ele que entregou a sua vida por amor de mim e de você. Por esse grande amor eu fui alcançado. E os meus caminhos foram mudados. O meu rumo foi mudado. Aonde eu ia agora, os meus pés já não podiam mais pisar. Porque o Espírito Santo passou a me dar uma direção nova na minha vida. Eu passei a sentir uma alegria, um gozo tão grande na minha vida, no meu coração, que é incomparável de tudo que eu já experimentei nessa vida. Não se compara nada, irmãos. Jesus Cristo é maravilhoso. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele leva para o céu, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra.
Ele é o Filho de Deus. Ele é o Senhor da glória. E Ele está aqui. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Nicodemos foi atraído. Manuel, Nicodemos foi atraído pelo Espírito e pela graça de Deus. Ele foi até o Senhor Jesus. E ele passa a querer entender as coisas espirituais. Porque ele entendeu que nada que ele sabia da lei era capaz de trazer salvação à sua vida. Há algo a mais, aleluia, que ele precisava entender e conhecer. E este algo estava na vida de Jesus Cristo. E ele diz: eu sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode realizar estes sinais, aleluia, se não for de Deus. Jesus, Ele também dá poder a mim e a você, se você crer. Também para realizar sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia, Ele batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Não há um outro caminho que nós possamos entrar. E que nós possamos chegar até Deus somente através de Jesus. Somente através de Jesus. Porque a vida nele, Ele fala: aquele que crê nele terá vida eterna. Aquele que crê nele será salvo. E eu fui salvo de muitas coisas e continuo sendo salvo na minha vida. Louvado seja Deus. Deus me libertou de muitas coisas. Aleluia, Deus me tirou, aleluia, daquele lugar aonde eu estava preso, acorrentado pelo inimigo, aleluia, escravo do diabo. Ele me tirou das trevas e me transportou para o reino do seu amor e da sua luz. Jesus Cristo é luz, a sua palavra é luz. E todos aqueles que orarem para Ele receberão essa luz para iluminar o seu caminho. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele diz: Nicodemos, em verdade vos digo, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não pode ver o reino de Deus. É somente através do novo nascimento. Nós sabemos que o homem, ele cai, aleluia, ali no jardim do Éden, quando Deus o criou, o primeiro homem por nome chamado Adão. E ele dá uma ordem a este homem, para que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem antes tinha uma vida, aleluia, de comunhão plena com o Senhor. E a Bíblia vai dizer que todas as tardes o próprio Senhor se apresentava para falar com Adão. Mas, porém, a serpente, conhecida como Satanás na Bíblia, ele tentou Eva e conseguiu a enganar. E fez com que ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Eva, por si, pegou o fruto e entregou a Adão. Adão comeu também do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então o pecado entrou no mundo. Aleluia. O homem cai. O homem agora vai para longe da presença de Deus. Porque este Deus, ele não pode aceitar o pecado. Esse Deus, ele não aceita o pecado porque ele é um Deus santo, ele é um Deus justo, ele é um Deus verdadeiro. Louvado seja Jesus Cristo. Mas porém Deus, ele prepara, aleluia, um plano de salvação para a vida do homem, porque a vontade de Deus nunca foi que o homem se perdesse. A vontade de Deus foi sempre que nós estivéssemos e estejamos com ele na sua presença, vivendo com Ele, em comunhão com Ele. Louvado seja Deus. O homem é expulso do jardim do Éden, um lugar de provimento, aleluia, de provisão, de acolhimento. Tudo tinha ali para o homem. Deus fez tudo pensando no homem e coroou o homem com a coroa da criação. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus, ele projeta, ele planeja a vida do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que pelo pecado vem a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E para que nós possamos ser aceitos, aleluia, é preciso que houvesse derramamento de sangue. Há um preço que foi pago, e esse preço foi preço de sangue. Alguns não acreditam, irmãos, que Jesus Cristo, aleluia, derramou a sua vida, o seu sangue para o resgate das nossas almas. Porque alguns creem que Jesus Cristo somente foi um profeta, ou foi um homem normal,
Mas Jesus Cristo, ele foi enviado por Deus, ele é filho de Deus, ele é o verbo vivo que encarnou, ele já existia, aleluia, antes da fundação deste mundo. Ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é Senhor, ele é Rei, ele é o Deus que salva. Louvado seja Deus. Então Jesus, aleluia, entregou a sua vida para que hoje nós possamos estar aqui na presença do Senhor e ser aceito e receber a nova vida e nascer da água do arrependimento e nascer do Espírito da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu nasci de novo. Eu tive um novo nascimento porque eu criei na palavra de Deus. Eu criei nessa palavra. Eu criei no Evangelho. E quando eu criei, aleluia, no Evangelho, e vi que Jesus Cristo era a solução e a saída para a minha vida, eu então me entreguei nas suas mãos. E Ele vem realizando esta obra na minha vida. Louvado seja Deus. A Bíblia fala de água e fala de Espírito. Que não nascer da água e do Espírito não pode vir o reino de Deus. Essa água fala do arrependimento. O Espírito fala da palavra. Se o homem não se arrepender dos seus pecados, reconhecer que é pecador, reconhecer que é transgressor, aleluia, ele não pode receber esse novo nascimento. Esse nascimento, aleluia, é uma renovação do nosso espírito que Deus nos concede. Ele revivifica aquilo que foi morto. O homem perdeu a sua comunhão. Jesus, o próprio Deus falou ao homem, aleluia, no dia que comer certamente morrerá. A morte entrou e é por isso que o homem hoje morre. É por isso que o homem hoje volta ao pó da terra, porque o homem transgrediu a lei de Deus. Aleluia, o pecado entrou por Adão. Então o pecado passou agora para fazer parte da nossa natureza humana. Louvado seja Deus, porém um novo nascimento, aleluia, através do Espírito Santo, da água e do Espírito. Ele nos concede uma nova natureza, e essa natureza é a natureza de Cristo. Ele revivifica dentro de nós um novo Espírito. E agora, através do nascimento e do Espírito, Ele nos conduz a um novo viver, a um novo caminho. E esse caminho é a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. E esse caminho agora é o caminho que nós louvamos a Ele, aleluia, todos os dias das nossas vidas. É um caminho de adoração a Deus. É um caminho de submissão a Deus. É um caminho, aleluia, que nós reconhecemos que necessitamos e precisamos do Senhor em nossas vidas. Porque se Ele nada podemos, se Ele nada fazemos. Aleluia, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, aleluia, das nossas almas. Jesus é maravilhoso. A gente pode sentir a presença dele agora. Porque nascemos da água. Porque nascemos do Espírito. Aleluia. A Bíblia diz pedir, pedir, dá-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que se bate, se abre. Louvado seja Deus. E Deus fala, e Jesus fala isso a respeito do Espírito Santo. A maior dádiva, o melhor presente que nós podemos receber em nossa vida é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos reveste, é Ele que nos dota de poder para vencer este mundo que já é no maligno, para vencer o pecado, porque o pecado também tem poder sobre a vida do homem, e prende ele, e aprisiona, e o faz escravo. Somente Jesus Cristo pode libertar através da sua palavra. Somente Jesus Cristo, aleluia, é o caminho para a vida eterna. E nenhum outro nome há salvação dado debaixo do céu e na terra para que os homens sejam salvos. Somente Jesus Cristo. Aleluia, irmãos, Ele promete vida eterna. Nós sabemos que nós somos tricotrônicos, nós temos corpo, alma e espírito. O nosso corpo um dia vai padecer, ou seja, nós estamos morrendo a cada dia, porque esse corpo nosso, ele está se deteriorizando, ele está se envelhecendo. Mas, porém, o Senhor também promete que um dia aqueles que nele crerem, estiver firmado nele, receberão um corpo glorificado, um corpo de glória, aonde a morte não terá mais poder. Louvado seja Deus. Eu estou falando de coisas espirituais, porque as coisas desta terra tudo há de passar. O céu vai passar, a terra vai passar, mas as palavras do Senhor Jesus Cristo não passarão, irmão, porque as palavras deles
é palavra de vida eterna. Louvado seja Deus, Ele tem uma morada melhor para mim e para você. Aleluia. Aleluia, neste mundo nós estamos sendo provados. Aleluia, Deus. Aleluia, neste mundo que nós vivemos. Nós vemos aí as notícias, o homem matando o outro, destruindo o outro, através em busca de poder, em busca de domínio. Aleluia, Jesus quando veio a esta terra, Ele não buscou nem a glória, nem o poder deste mundo. Ele veio buscar a minha e a tua alma. Louvado seja Deus, Ele veio buscar os perdidos. Aleluia, Ele me achou e Ele quer te encontrar nesta manhã. Louvado seja Deus. O mundo está em guerra. As nações se levantam contra outro, jogam bomba, matam crianças. O nosso Deus não é um Deus de morte, mas o Deus que nós servimos é um Deus de vida. Louvado seja Deus, irmãos. Aleluia. Nicodemos ficou cheio de dúvida. Como é que pode ser isso? Como é que pode eu, sendo velho já, nascer de novo? Ele não entendia as coisas espirituais. Ele não entendia as coisas do alto. Ele precisava agora ter um novo começo. E esse começo tinha que ser com Jesus e com a sua palavra e com seus ensinos. Ele fala, porventura eu posso entrar no ventre da minha mãe sendo velho e nascer de novo. E ele fala, Nicodemos, tu és mestre. Tu és um doutor da lei. E tu não sabe destas coisas. Se eu te falo das coisas terrenas, quanto mais eu falar das celestiais, como você entenderá? Porque as coisas de Deus, irmão, nós só vamos entender quando o Espírito Santo passar a habitar em nossas vidas. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Um homem natural não pode discernir as coisas espirituais, porque para ele parece loucura. Aleluia, mas aquele que é espiritual, aquele que nasceu da água, aquele que nasceu do Espírito, ele pode ver o reino de Deus e ele pode compreender as coisas de Deus, porque agora é o Espírito de Deus que está habitando nele. Aleluia, é o Espírito que ensina, é o Espírito que conduz, é o Espírito que guia, é o Espírito que revela e testifica a respeito do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Jesus diz no versículo: Deus, o que é nascido da carne é carne. Nós nascemos, cada um de nós nascemos no ventre de nossa mãe. Todos nós viemos deste mundo. Tudo que nasce é gerado vida. Nós nascemos, nós temos vida. Louvado seja Deus, mas porém nós não somos somente corpo. Nós não somos somente matéria, nós temos uma alma e um espírito dentro de nós. A Bíblia diz que quando Ele faz, Deus faz o homem, Ele sopra na sua narina o fôlego da vida. E quando Ele sopra o fôlego da vida na narina do homem, ali vem também o Espírito. Aleluia! Ele concede o Espírito a nós para que nós possamos estar vivos. A vida que nós temos foi dada por Deus. Nós não viemos do macaco, como alguns pensam. Alguns afirmam em algumas teorias, né? Teoria do evolucionismo, que o homem ele vem se evoluindo, ele vem do macaco, mas nós não viemos do macaco. Nós viemos de Deus, foi Ele que nos modelou, foi Ele que soprou em nossos narizes e nos deu o fôlego da vida e passamos a ser alma vivente. Aleluia, esse ar que nós respiramos, que nós temos oxigênio, é dado por Deus. E é uma coisa fantástica, irmão. Se você entender que você precisa deste ar para estar vivo, você precisa de oxigênio, aleluia, para que tudo funcione bem na sua vida. Você precisa deste ar, você precisa desse fôlego, você precisa desse oxigênio. Se faltar oxigênio na vida do homem, ele morre. Porque a alma sai, o espírito se vai. Louvado seja Deus, e toda parte do nosso corpo precisa de oxigênio. O nosso cérebro precisa de oxigênio. Os nossos órgãos precisam de oxigênio. A parte periférica do nosso corpo, as mãos, os pés, as pernas, precisa de oxigênio. É uma coisa fantástica se você for estudar a medicina.
Você vai ver, aleluia, que o sangue, aleluia, existe algo chamado hemoglobina. Os glóbulos vermelhos, eles são responsáveis por transportar o oxigênio por toda a parte do nosso corpo. É uma coisa fantástica. Se você parar para estudar a medicina, você vai ver que há um Deus maravilhoso, um Deus perfeito, que nos criou perfeitamente e faz tudo funcionar em perfeição, irmãos. Aleluia, o coração ele bombeia, o sangue, os glóbulos vermelhos levam oxigênio para o nosso cérebro, para os nossos pulmões. É uma coisa fantástica. O nosso pulmão ele trabalha de uma forma tão gloriosa, irmãos. Ele faz a troca dos gases, do carbono para o oxigênio. O que não presta, a gente também inspira o carbono, né? Se chama? O CO2. A gente respira também, inspira o CO2 juntamente com o oxigênio. Mas aquilo que não presta, irmãos, há uma troca dentro do nosso pulmão, aleluia, chamado na região capilares, que tem os capilares do nosso pulmão, que ali ocorre a troca dos gases. Então o que é bom, aleluia, o pulmão pega e leva para toda a parte do corpo através dos glóbulos vermelhos. E que não presta, o pulmão ele filtra e joga para fora. Assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que filtrar o que é bom, reter o que é bom. Nós temos que deixar para fora e reter somente o que é bom, irmãos. É algo tremendo. Eu estudei, aleluia, a respeito da medicina e é fantástico você ver o funcionamento do coração do homem. Nosso coração bate sem parar, irmãos. Há quanto tempo? Desde que você nasceu, o seu coração está batendo. Ele não pode parar. Se ele parar, você morre. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa fantástica. Aleluia. As válvulas, como ela trabalha dentro do nosso coração. Ela uma abre, a outra fecha. As veias, as artérias, às vezes são responsáveis por transportar o oxigênio. As artérias são responsáveis por transportar o carbono para ser lançado fora. E esse fôlego que Deus nos deu, nós temos que reconhecer. Nós temos que saber que Ele é Deus. E que nós estamos de pé porque Ele é Deus. Nós temos vida porque Ele é Deus. Nós temos vida porque Ele nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O homem tem que nascer do Espírito, irmãos. O homem tem que nascer do Espírito para ver, e não somente ver o reino de Deus, mas entrar neste reino, a fazer parte deste reino. Você sabia que há um reino de Deus aqui em nosso meio, invisível? Nós não podemos ver com nossos olhos físicos, mas há um reino, aleluia, e o rei que reina é Jesus Cristo. E Ele está reinando, sabe aonde? No teu coração, no meu coração, nos nossos corações. Ele está reinando, porque nós acreditamos nele, nós recebemos Ele como nós recebemos. Ele passa a ser o rei das nossas vidas e Senhor. Ele diz, Nicodemos, não te admires de que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não te admires de eu te dizer isso, que te importa nascer de novo. Observe que Nicodemos era um homem de posição, era um homem culto, era um homem sábio, era um homem estudado, era um homem formado em toda a lei. Mas, porém, a lei não podia salvar. A lei não podia salvar Nicodemos, porque a lei ela não salva, a lei ela é boa, ela é pura, mas ela nunca foi, aleluia, o meio pelo qual o homem viesse ser salvo. A lei ela mostra a nós quantos nós somos pecadores. É como um espelho que você se olha e vê a sua imagem. A lei é como um espelho que nos mostra o quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós precisamos do perdão de Deus, o quanto nós precisamos nascer a água do Espírito para vencer. Aleluia, glória a Deus. Não te admires, Nicodemo, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aí ele diz, o vento sopra. Você já ouviu a voz do vento?
O vento fala, mas que é isso? Como é que o vento fala? Você já viu a voz do vento? Eu já ouvi a voz do vento. Ele assobia, né? Ou então faz. Azul, porque o vento. O vento. Não é assim, irmão. Não prestou atenção, não? O vento fala. Tem Como é que pode o vento diferente, falar, é né? impressionante. O vento fala. Ouve a sua voz. E é verdade. A gente não pode ver o vento. A gente vê o vento. Você consegue ver o vento? O vento é invisível. Mas ele está aí, ele existe, não é? Assim é Deus. A gente não pode ver aqui, mas ele existe. Ele está presente aqui. Amém, aleluia. Através do Espírito Santo, ele está presente. Olha que maravilha. O vento sopra e ouve a sua voz. Ele fala. Eu entendo que Nicodemos agora, irmão, passa a dizer, que homem é este? Que palavras são estas? Que eu nunca vi antes, nunca ouvi antes na minha vida. Jesus, irmãos, ele atrai. Não tem como Jesus não atrair uma vida, uma alma, pela sabedoria, pelas palavras, pelos seus ensinos, que eram tão diferentes de tudo daquilo que eles viviam naquela época. Louvado seja Deus, ele disse Nicodemos, o vento sopra e ouve a sua voz. Mas você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Não é assim? A gente sente o vento, sentimos o vento, mas não vemos o vento. Nós não vemos Deus, mas sentimos Deus dentro de nós, porque Ele passou a habitar em nós. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Tudo é pela fé. Se você crer, tu verás a glória de Deus. Aleluia. Se você acreditar nesse homem chamado Jesus Cristo, você vai poder ver o reino de Deus, entrar e fazer parte do reino de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. O vento sopra e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas ele está aí, existindo. Se você botar o pé lá fora, você vai ver que ele está passando, ele está soprando e ele não para de soprar. Que coisa é essa? Que coisa grandiosa é essa? A gente anda tão ocupado, a gente anda cheio de tantos fazeres que às vezes a gente não para ver as maravilhas que Deus criou e que nos concedeu. É bênção de Deus, irmãos. Amém? Amém. Mas ele fala aqui na palavra, escute. O vento sopra e ouve sua voz. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Aí ele faz uma comparação com aquele que nasce de novo. Ele diz assim, todo que é nascido de novo. Aquele que é nascido do Espírito é assim, é igual ao vento. Mas por que igual ao vento? Irmão, se você olhar uma pessoa antes de andar com Jesus, de receber Jesus na sua vida, você vai ver que o caminho dela é um. As suas atitudes, o seu comportamento, os lugares que ele vai, que ele pisa, é um. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, algo começa a mudar. Há uma transformação. Há uma mudança. Há uma conversão dentro do homem. Isso é de dentro para fora. Mas você não pode ver também como o Espírito Santo age, como o Espírito Santo opera. Você não pode ver como que o Espírito faz isso na vida do homem e da mulher. Mas você vê os efeitos. Você vê o resultado. Quando eu andava lá em Salvador, nas ruas, todo era conhecido. Eu andava na rua, era skatista, roqueiro, noitadas e mais noitadas. Todo mundo sabia que era ele. Passava horas e horas mais na rua, eu não queria saber de estudar. Vivia uma vida assim, irmãos. Uma vida de escravo. Mas depois que eu encontrei Jesus, eu sumi dos ambientes que eu andava. Deus me tirou daqui. Ele me arrancou daquele lugar em que eu vivia das trevas. E me trouxe para a sua luz e minha vida agora passou a ser Jesus. Igreja, aleluia, oração, louvor, adoração, fazendo parte do reino, entrei no reino. Aleluia, recebi o Espírito. Deus começou a transformar a minha vida. Deus começou a mudar a minha vida. O meu semblante, o meu jeito de andar, o meu jeito de falar.
tudo foi sendo mudado, tudo foi sendo transformado. Mas algumas pessoas olhavam para mim e diziam, quem é esse? Eles viam a mudança. Ele não sabia como, mas eles viam a mudança e falavam, João está mudado. O que aconteceu? Era o Espírito trabalhando dentro de mim. Aleluia. Então assim, aquele que nasce, irmão, é igual o vento que você não vê, ele sopra, você ouve a voz. Você não sabe para onde ele vai, vem da onde para onde ele vai. Assim a obra do Espírito Santo em nossas vidas, quando nós nascemos da água, quando nós nascemos do Espírito, ele começa a fazer a obra dele dentro de nós. Ninguém pode ver, mas ele está trabalhando. Ele está agindo. Aleluia. E você vai sendo transformado. E você vai sendo mudado. E você vai ser cada vez mais sendo moldado. Aleluia, a semelhança de Jesus Cristo. Você passa a viver agora produzindo bons frutos. Você passa a fazer agora tudo que é aquilo que é agradável a Deus. Você passa a fazer coisas de agora que alegram o coração de Deus. Porque o Espírito é uma pessoa mesmo. E a Bíblia diz que o Espírito, ele é uma pessoa que se entristece. Ele é uma pessoa que se alegra. Ele é uma pessoa que ora, intercede nós, com gemidos inexprimíveis, certo? Ele ensina, olha só, ele ensina, ele conduz, ele guia, ele reveste de poder, ele produz em nós arrependimento verdadeiro, sincero, genuíno, ele produz fruto em nós. E esses frutos, a gente vai lá no livro de Gálatas, capítulo número 5. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Louvado seja Deus. A nossa vida agora passa a produzir bons frutos. E esse fruto é o fruto do Espírito. Conforme está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Que diz assim: mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. E o que mais? Alegria. Gozo, alegria, paz com Deus, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então isso aqui é o fruto do Espírito. Aquele que nasce, ele passa agora a sua vida. Nós somos como árvores. Nós somos como uma árvore. Nossa vida é como uma árvore que produz fruto. Ou a gente produz bons frutos, ou a gente produz maus frutos. Amém? Com Deus e com o Espírito nós vamos produzir bom fruto. E o fruto do Espírito Santo. Deus fez coisas grandes na minha vida. Eu vi aquele povo, porque o Brasil tem uma parte que 5 anos nós encontramos pobreza no Brasil. Eu trabalhei no hospital do subúrbio e eu pude entrar em lugares que eu nunca tinha ido. No Brasil, na minha cidade, Salvador. A pobreza está assolando ali em nossa terra, nossa pátria. Eu entrava, eu via a miséria, eu via a dificuldade. Para aquele povo, hoje nós temos tudo aqui. Essa terra é abençoada, esse país é abençoado. Nós não necessitamos de comida, de abrigo, de alimentação, né? De mantimento, nós temos tudo. Deus é tão bom, irmãos. A bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Mas Deus estava falando do quê? Do fruto. A nossa vida é como uma árvore. Ou a gente produz bons frutos, ou a gente produz maus frutos. A gente precisa dar lugar a Deus. Nós precisamos entregar nossa mão, a nossa vida na mão do Senhor Jesus, para que através do Espírito Santo Ele realize esta obra em nossas vidas. As pessoas olhavam para mim e falavam: esse não é o Joãozinho que eu conheço. Porque tudo mudou na vida. Deus começou a fazer mudança. De dentro para fora. Eu passava naquela rua e via aquele povo sofrendo. E às vezes não tinha nenhum pão para comer de noite, irmãos. Eu era tão abençoado. Do nada assim, a pessoa via, minha tia, meus tios, toma um dinheirinho, eu passava na padaria.
Pegava 3 sacolas de pão, cheio de pão, de sal. Aquele pão francês do Brasil. Aí subia onde eu dava, onde eu dava antes fazendo coisa errada. Deus começou a botar tanta amor no meu coração. Eu olhava para aquelas pessoas e falava, tipo, toma aqui um saco de pão. Aí passava por isso aqui, toma aqui um saco de pão. Não acha que esse pão para mim. Porque as pessoas não estão acostumadas que você proceda assim, que você faça boas obras. E as pessoas falando, João está mudado, João não bebe mais, não fuma mais. O que vai acontecer? Não está mudado. Aí eu lendo a palavra, sendo instruído no Espírito, recebendo o ensinamento do Senhor, comecei a colocar em prática. Aí eu vi uma passagem que falava daquele que falou do rico, né? Que Jesus chegou para o rico e falou assim, olha, se tu queres me seguir, pega tudo que é teu, vende e dá aos pobres e me segue. Aí eu falei, Jesus. Aí o rico não fez isso. Mas eu falei assim, eu não tenho nada. Olha que coisa maravilhosa. Eu falando com Jesus e a palavra falando comigo. Entrando na minha vida, no meu coração. Aí eu falei, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu vou dar tudo. Aí peguei as roupas, tudo, só fiquei com a roupa do corpo. Peguei tudo, irmão, juntei, fiz os textos, passei lá na Santa Terezinha, foi na festa. O povo se alegrando, eita, agora. Porque às vezes a pessoa não tinha nem a roupa para vestir. Ou ficava com a roupa vários dias, a roupa lascada, surrada. E eu peguei meu guarda-roupa, tudo, me fiz a limpa, peguei tudo e dei tudo. Até a sandália desse sapato, fiquei descalço. Aí a minha família dizia, tá doido, João ficou louco. Você deu sua roupa toda, minha irmã brigou comigo que ela tinha me dado a bermuda. A bermuda da serra boa, mas a blusa boa. Você não sabia, mas começou a brigar comigo. Você deu a roupa, você comprou isso aqui, se deixei, não tem nada. E ele não sabia que era Deus trabalhando na minha vida, irmão. Deus começou a me tirar do apego das coisas, dessa terra. Mas depois, quando eu disse, cadê sua sandália? Ele disse, eu dei também na sandália, fiquei descalço, eu comecei a andar descalço na rua. Aí a pessoa que tá vindo, o irmão ficou doido. Aí foi uma coisa tremenda. Mas Deus estava vendo tudo isso. Porque o que eu fazia não era para aparecer, era de coração, era o amor de Deus, era tudo no Espírito, agora brotando. Era o amor de Deus na minha vida, brotando pela vida alheia, pelo próximo. Louvado seja Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Vou encerrar. Eu fiquei descalço, só com a roupa, não tinha mais que vestir. Aí meu pai, não, a gente vai viajar, a gente vai para o interior. Minha irmã André, assistente social, ela trabalhava no interior, chamada Sinceridade. Eu falei, meu pai não quer, só queria saber de Jesus, não queria saber de mais nada. Comecei a tocar meu violãozinho, e não queria saber de mais nada. Minha vida era só Jesus, só Jesus, só Jesus. E meu pai querendo me arrastar para a Sinceridade, eu não queria, porque eu queria ficar na igreja, recebendo, chorando, adorando. Louvado seja Deus, você vai. E eu comecei a orar e Deus me revelou. E falou. E me mostrou o caminho todo da viagem. Olha que coisa maravilhosa. Ele me mostrou no carro junto com o meu pai, com minha mãe, com minha outra irmã. E a gente ia naquele caminho. E no meio do caminho, a gente parava num lugar, eu não conhecia, eu não sabia aquele lugar. Que Deus maravilhoso, Ele revela. Ele mostra. Ele dá visão, Ele dá sonhos reveladores. Irmãos, e aí, parou em um lugar, e de repente, aparecia uma fonte, uma água. Louvado seja Deus, eu entrava ali, começava a tomar banho naquela água. E então eu acordei. Uma coisa tão boa, tão real. E aí comecei a orar aqui, acordando e orando. Primeira coisa, tomar café, escovar dentro, nada. Era levantar da cama, dobrar o joelho em oração. Aí quando eu comecei a orar, Deus falou, o Espírito fala. O Espírito de Deus, Ele fala. Glória a Deus. E Ele falou, vai, porque eu tenho algo a fazer contigo nesta tarde. E quando o Espírito falou, confirmou comigo, eu fui. Aí todo mundo se alegrou, bebeu meu violão dele. Não tinha roupa, não tinha roupa. Aí meu pai estava olhando assim para mim. Eu sei que eu fui antes pegou o caminho. Quando a gente vai na viagem, irmão, a gente parou numa cidade chamada Jorro. Não sei se alguém conhece. Quando eu chego em Jorro, meu pai falou, vamos tomar um banho ali na fonte. Eu disse, que Deus é esse?
esse irmão que mostra até os lugares que a gente não conhece. E aí Deus me mostrou, a gente tomou banho no jogo, eu comecei a evangelizar. Chegamos na cidade. Fomos na casa de minha irmã que ela morava lá. Deus começou a fazer milagre. Minha vida era só andar falando de Jesus, pregando o evangelho. Era uma coisa maravilhosa. Você ficava tão cheio de alegria, de satisfação. Amém? Não vou encerrar, ficar adorado. Mas vou concluir, irmão. Sabe o que aconteceu? Eu estava na frente da casa, tocando meu violãozinho, apareceu o irmão, viu? E me convidou para a igreja. Aí já estava com sandália. Só que eu estava de camiseta e de bermuda. E ele me chamou assim, mas eu assim mesmo. Quando eu cheguei na igreja, irmão, um pastor, ele nunca tinha me visto. Mas quando ele estava lá, o pessoal estava louvando, ele começava a dar glória, glória, aleluia. Começava a gritar no meio da igreja. Aí ele parou e falou, esse irmão aí está no espírito. Você dá uma oportunidade. Ele nunca tinha. Eu de camiseta, irmão. Na igreja. De bermuda e sandália, porque eu tinha dado minhas calças, tinha dado tudo. Aí eu sumi, não falei nada com ninguém. Meu pai se desesperou. Cadê o menino? Sumiu. Eu lá na igreja. Ele me deu a oportunidade de ouvir. Filho da harpa, Rua de Cruz. Deus fez uma coisa maravilhosa. Naquele dia. O pastor celebrou, se renovou. Louvado seja Deus. Depois de 2 horas e pouco eu volto, vou para casa. Menino, você estava onde? Não sei o quê. Você está doido. Aí eu falei, meu pai, para a igreja. Meu pai você estava na igreja, você está na igreja como? Desse jeito, não sei o que, como é que você vai para a igreja assim, você? Aí começou, o que é que o outro vai dizer que você é os moleques, não sei o quê. Aí no outro dia, Deus tocou no coração do homem. Vamos na feira, sábado, depois foi dia de sexta. Aí ele falou, olha, vamos ali na feira, rapaz, aí foi coisa boa, tudo nova, calça assim. Você vai para a igreja vestido bem. De graça receber, de graça não. Quando você abre a sua mão, quando você dá, você vê o seu próximo, e você está vendo que ele está necessitado ali, e você faz algo por ele, Deus ele vê. Deus ele vê e ele recompensa, amém, irmãos? Nicodemo depois nasceu no Pai do Espírito. Além de receber as ameaças, de perder a sua posição, ele defendeu Jesus diante do Sinédrio. Ele defendeu Jesus diante do Sinédrio, porque muitos queriam já matar Jesus. O próprio Sinédrio também foi o Sinédrio que julgou Estevão e apedrejou Estevão. O Sinédrio foi aquele Sinédrio também que prenderam João e Pedro, interrogaram ele e disseram para eles não falarem em nome de Jesus. E Pedro respondeu cheio do Espírito Santo: importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar no Senhor, amém? Aleluia. Esse Deus é bom, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Você andar com ele, amém? Amém. Vamos orar? Amém. Maravilha, irmãos. Glória a Deus. Louvado, chorei um pouquinho porque eu sou assim. Eu choro. Mas o pastor fala, mas não pode chorar, não chorar. Eu não vou chorar, meu pastor. Como é que não chora com a presença de Deus? Aleluia. Eu até consigo ficar ali querendo me segurar, mas o Espírito vem lavando, vem limpando. Glória a Deus. Se alguém que quer aceitar Jesus, que não é cristão, que não ainda aceitou Jesus, ele quer fazer uma aliança com